Veja só como Deus trabalha. Eu estava lendo aqui o livro de Jonas e meditando, como sempre, na palavra de Deus. E eu pude perceber a preocupação de Deus em salvar a humanidade. Tem muita gente que conhece esse livro só por causa de Jonas, o fugitivo. E eu percebi que Deus trabalhou na vida de 3 pessoas. De 3 tipos de pessoa, vamos dizer assim. A pior pessoa que Deus estava trabalhando para levar de volta a obediência, por incrível que pareça, é o próprio profeta Jonas. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui no capítulo 1, como todo mundo conhece, fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha só, Deus chegando para o seu profeta e dizendo: olha, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela a palavra que eu te mandei. Clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Ou seja, o seu pecado subiu até mim. Mas quando Deus falou isso com o profeta Jonas, o que era para ele fazer? Obedecer sem questionar. Não é verdade? Mas o que aconteceu aqui? Aqui fala que ele se levantou para fugir diante da face do Senhor. Ele fugiu diante do Senhor. Por quê? Para não obedecer aquela ordem de Deus. Quando eu estou falando isso aqui, eu me lembrei de uma coisa. Eu ouvia alguém falar assim: Jonas era medroso, Jonas estava com medo de pregar em Nínive, e assim por diante. Mas quando eu comecei a ler o livro de Jonas, eu descobri que isso não tinha nada a ver. Eu descobri que Jonas, ele era um grande profeta de Deus, que Deus usava ele poderosamente. E eu descobri também que Jonas, ele não foi pregar porque tinha medo. Muito pelo contrário. Ele fugiu de diante de Deus porque ele não queria que Deus perdoava aquele povo. Jonas não queria que Deus salvava aquele povo. Sabia disso? Porque dizia que aquele povo era muito ruim, fazia muita maldade, era um dos maiores inimigos do povo de Israel. Então ele falou: eu não quero que Deus perdoe aquele povo, porque se eu for lá entregar a mensagem que Deus mandou, eu tenho certeza que ele vai se converter. Eu não quero que Deus perdoe aquele povo. Por isso que ele fugiu diante do Senhor. Então, como eu estava dizendo no começo, Deus ia trabalhar na vida de 3 classes de pessoas. Primeiro, o mais complicado foi o profeta Jonas. Deus, ele não estava simplesmente obrigando Jonas a fazer a vontade dele. Muito pelo contrário. Deus, por misericórdia, queria trazer o Jonas de volta na presença dele. Afinal de contas, quem desobedece a Deus não é servo dele. Jonas é um grande profeta. Para ele não perder a oportunidade de ter comunhão com Deus, para ele não perder a oportunidade de ter um grande relacionamento com Deus, e por que não dizer, para ele não perder a grande salvação, Deus falou: eu vou trabalhar na vida de Jonas. Eu vou trabalhar na vida dele até ele voltar a me obedecer. Percebe a profundidade na meditação que eu percebi aqui? E trazendo para a nossa vida não é a mesma coisa. Se Deus está trabalhando na tua vida, não sei a maneira que Ele está te levando para trazer de volta na presença dEle.
Se você obedecer como Jonas, mesmo que Deus correndo atrás dele, obrigando ele, se ele quisesse não obedecer, não obedecia. Ele fala, eu não vou. E ninguém sabe depois o que será da consequência. Mas a misericórdia de Deus, trabalhar na vida do Jonas, ter paciência com Jonas, fazer um milagre para trazer o Jonas de volta, é muito mais do que fazer ele pregar novamente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Bom, a segunda pessoa que Deus queria trabalhar, você reparou? Quando veio a grande tempestade, aqui no versículo de número 4, Deus mandou uma grande tempestade. E o versículo 5, então temeram os marinheiros e cada um clamava ao seu Deus. Na hora daquele desespero total. Imagina a cena como fosse um filme. A tempestade cada vez pior. E os marinheiros desesperados pegavam toda a bagagem e jogavam no mar para ver se amenizasse a tempestade. Mas quando mais ele tentava amenizar, ficava cada vez pior. Aí bateu um desespero nele. E cada um clamou ao seu Deus. E nada acontecia. Até que ele desceu mais para baixo e viu Jonas dormindo. Presta atenção aqui. Imagina você estiver num navio e estiver acontecendo uma grande tempestade. Que o navio está para afundar. Você conseguiria dormir em meio à tempestade, no cantinho ali? Você consegue? Psicologicamente, ninguém consegue. Aí eu te pergunto, como é que o profeta Jonas conseguiu, no meio de toda aquela tempestade, todo mundo gritando, desesperado, ele estava lá no fundo, no porão, e dormindo um sono pesado? Até hoje eu faço força para entender o que de fato estava acontecendo com Jonas. Será que ele estava com grande depressão? Só que isso é outra coisa para outro vídeo. O que eu estou focando aqui, Deus estava lutando para trabalhar na vida de Jonas, para trazer-lhe a obediência. E agora Deus vai trabalhar na vida dos marinheiros. Vai mostrar para ele que o verdadeiro Deus é o Senhor dos Exércitos. O Deus que criou o céu e a terra. Cada um clamou ao seu Deus e nada aconteceu. Aí ele descobre Jonas lá no porão. O que ele faz? Acorda, Jonas. Acorda aí, dormente. Está no profundo sono? Dizia para ele: levanta-te e clama ao seu Deus. E quem sabe, olha só, e quem sabe Deus pode nos ouvir e resolver esse problema. Aí Jonas contou toda a verdade. E ainda revelou tudo o que está acontecendo. Sabe por que está acontecendo tudo isso aqui? É porque eu estou fugindo do Deus vivo. O Deus vivo mandou eu pregar em Nínive para levar o povo ao arrependimento. E eu não quero que Deus salve ninguém daquele povo, então eu estou sendo fugitivo dele. Aí o povo olhou: você está louco? Aí acontece tudo que tem que acontecer, mas enquanto isso, olha só. Cada um estava clamando ao seu Deus. E nada aconteceu. Jonas passa uma grande revelação e, sem querer, apresentou o Deus vivo para cada um dos marinheiros. Imagina? Isso Deus estava trabalhando na vida dos marinheiros, mostrando que só Ele é o verdadeiro Deus. Se ele clamou, cada um seu Deus, e não aconteceu nada, agora esse Deus a qual Jonas serve, vai fazer o mar acalmar. Deus trabalhou na vida de Jonas, Deus está trabalhando na vida do marinheiro. Os marinheiros só não vai servir a Deus se ele não quiser. Porque afinal dali ele vai ver um grande milagre que Deus vai fazer diante dos olhos de todos eles. Vai acalmar o mar. Deu para perceber? Deus está trabalhando. Se você não perceber isso, meu irmão, Deus dá chance e oportunidade para todo mundo.
Aí alguém fala assim, o que vai ter daquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Deus é justo. Ninguém parte dessa vida sem receber uma revelação de Deus. Guarda isso na sua cabeça. Ninguém. Deus sempre, em toda as eras, desde Adão até hoje, ninguém parte sem Deus dar a oportunidade de salvação. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Mas continuando, Deus trabalhou na vida do Jonas para trazer obediência. Deus trabalhou na vida dos marinheiros para mostrar que Ele é o verdadeiro Deus e só a Ele tem que servir. Terceiro, depois daqui no capítulo 4, mais ou menos, que no capítulo 3, que Deus recupera Jonas, fala com ele, revela, salva ele, usa o grande peixe para trazer ele de volta para a terra. Ele refletiu, ele orou e falou, agora eu vou obedecer. E obedeceu. E quando Jonas obedeceu, Deus chegou para ele só e falou assim, Jonas, vai lá em Nínive e fala a palavra que eu te falei na primeira vez. Você lembra que eu te falei a primeira vez e você não quis obedecer? Você lembra que eu falei a você a primeira vez e você não quis, você correu? É aquela mesma mensagem. Imagina, o que você acha que aconteceu? Um povo que era muito mau. O que você acha que aconteceu diante do povo de Nínive? Que praticava tantas maldades. Inclusive o profeta Jonas não gostava desse povo. Você diria assim, olha que não aconteceu nenhum milagre ali. Pelo menos aqui nesse contexto. Olha só o que o profeta Jonas falou, clamando, pregando a palavra e profetizando. A mensagem dele não era uma mensagem que eu estou falando aqui com você agora. A mensagem dele não é uma mensagem quando você prega 10 minutos. Você vai na igreja, aí prega 40 minutos. Não. Olha a mensagem que ele pregou para aquele povo. E aquele povo não era fácil. Olha. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Na hora que ele falou essa palavra de juízo, vai ser subvertida, vai ser destruída. Na hora, o povo se arrependeu. E você pode conhecer melhor a história aqui, lendo essa história, que fala com um detalhe impressionante. Todo o povo se arrependeu. E Deus não destruiu aquele povo ali. Sem milagre, sem nada. Só pregando a palavra de juízo. E muitas das vezes, hoje, não é diferente. Deus trabalha na vida do pregador desobediente, do profeta. Deus trabalha na vida daquele que está ao teu derredor para ser salvo, de alguma maneira. No caso aqui, para ele conhecer o verdadeiro Deus. E no povo de Nínive, todo mundo se converteu. E eu encerro dizendo o seguinte. Se esse povo de Nínive se converteu com uma pequena palavra de juízo que Jonas falou ali, por que você não quer se converter quando ouve que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar a mim e a você? Todo mundo sabe. Por isso que eu falo que a salvação é uma coisa muito preciosa, que você não deve abrir mão. Ele está aqui. Tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, perdoou nosso pecado, morreu na cruz do Calvário e tudo mais aqui. Olha o pacote que tem para cada um de nós, que Deus deixou para nós. E mesmo assim, a gente não quer obedecer. Aí você fala assim, será que eu vou ser salvo? Será que Deus quer fazer uma obra na minha vida? Olha, se no povo de Nínive, aqui no Antigo Testamento, Jesus não tinha nem vindo na terra para morrer por nós ainda. Ele se converteu? Por que você não quer se converter na era da graça? Será que você está pior do que o profeta Jonas? Será que você está pior do que os marinheiros? Será que você está pior do que o povo de Nínive que se converteu nessa época?
Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Não sei quantas pessoas que falou com você. Eu não sei quantas pessoas já pregou para você. Eu não sei quantas pessoas que falou e você não dá ouvido. Entra aqui, sai aqui. E o tempo está passando. Mas entende uma coisa. Naquele dia, ninguém poderá falar que não teve oportunidade. Tudo bem, a pessoa pode não aceitar. A pessoa pode não acreditar nisso aqui. Tudo bem, é direito seu. Porém, naquele dia, ninguém poderá dizer: ah, eu não sabia. Ah, Deus avisou Jonas. Trabalhou na vida de Jonas. Deus trabalhou na vida dos marinheiros. Se ele quiser servir a Deus, se ele quiser servir ao Deus verdadeiro ou não, é problema dele. Mas Deus avisou, deu chance, deu oportunidade. E Deus também trabalhou em quem? Na vida do povo ninivita, que ele se converteu. Eu termino dizendo: Deus está te dando a oportunidade de se converter, de conhecer o Deus verdadeiro. Não perca essa oportunidade. É isso que eu queria dizer. É uma passagem longa, não dá para falar tudo. Mas que Deus tocou no meu coração foi isso. Não perca a oportunidade. Fica com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.